Salve galera, ID Joe, Scale 1 para 6 na área. Pessoal, como a gente já vinha comentando em vídeos anteriores, fizemos uma rápida contagem de história das histórias em quadrinhos antigas do Falcon. E essa aqui é a nossa penúltima história, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, ela é o número 4. Depois dessa tem mais uma que finaliza as 5 historinhas. Então eu vou dar uma passada aqui resumidamente, falar alguns pontos interessantes que tiveram nessa história aqui e como que a gente poderia montar uma dessas figuras e concretizar os personagens que estão sugeridos aqui, ou pelo menos concretizar o Falcon da forma como ele está aqui, tá? Então aqui, pessoal, essa primeira história aqui, ó, os mercenários do Kavampa, começa da seguinte forma: a gente tem aqui o Falcon numa situação bem esporádica jogando xadrez, e eles são surpreendidos por esse cara aqui, que é um cara enviado pelo governo. E aí a história se passa da seguinte forma: esse cara, ele vem trazendo uma informação falando que o governo tá bom, mas que eles conseguiram a revolução no país dele por causa da contratação de alguns mercenários, porque eles não tinham exército na época. Bem curioso isso, né? Remete bastante às situações atuais. E aí o que acontece? Ele foi procurar, esse cara aqui, ele foi procurar o Falcon, porque depois de eles terem conseguido o poder no país, esses mercenários se revoltaram e acabaram tomando um outro rumo, né? E foram treinando a galera e tudo mais. Então ele foi mandado pelo presidente do país para chamar uma pessoa que pudesse resolver isso, conseguir sanar esse tipo de problema, tá? E aí, o que acontece? Para variar, né, o Falcon aparece aqui, ó, sempre de maneira civil, né? A gente vê ele em geral de maneira civil, aqui também no começo, aí como ele tá jogando, né, ali, ó, ele tá civil. Percebam que, ó, tá com uma roupa do dia a dia, nada de militar, nada de aventureiro. A ação dele aqui é se misturar aos soldados mercenários, né? Então se tornar um cara irreconhecível ali. Então um dos disfarces clássicos aqui, se eu não me engano a gente já viu outra história, ele utiliza um tapa-olho, aí aqui ele aparece com uma roupa militar. Percebam que os mercenários com barba remetem muito à parte do, pra mim pelo menos lembrou a guarda do Fidel, talvez até pela boina, né? Bando de comunista. Então aí, ó, tá? Então aqui ele consegue se infiltrar por indicação de um cara que ele diz que tá preso, que ele conhecia o cara, mas ninguém sabe que o cara já tá preso. E o engraçado aqui é que o nome dos superiores dele, né, dentro desse disfarce, uns nomes que não tem muito a ver, assim, pelo menos pra época, pra criança, né? Lupete, Dukan, Yabu e Kinja. Criativo. E aí, tudo bem. Os caras aceitam ele ali. E ele dentro dessa disfarçado, né? Vai tentando descobrir o que está acontecendo, como que ele pode intervir nessa situação. Aí tem algumas cenas corriqueiras que acontecem aqui, até o ponto em que ele está jantando e num determinado momento da janta o cozinheiro reconhece ele. Reconhece ele como sendo Falcon. Aí o cara fala aqui, tira o disfarce, né? E aí associa já as características no rosto, como tendo certeza que é ele. E aí muita ação começa na história. Porrada pra lá, porrada pra cá, manobras, fuga. E aí o recurso que ele vinha falando antes, que eu esqueci de falar ali, ele tinha um pássaro, não sei se exatamente uma pomba, que ele usou para passar informação para o Kabiji. Kabiji foi o cara que foi procurar ele no começo, para intervir no governo. E aí a fuga continua dando presídio. Fuga, tiro, briga, ele acaba sendo pego. Nesse meio tempo, o Kajiji recebe
o recado dele pelo pássaro, e o Falcon começa a ser torturado. E os caras decidem que vão matá-lo fuzilado na frente dos outros soldados, né? Dos outros mercenários que são forçados a atuar com ele, para ele servir de exemplo. Bem no começo da ação, o que acontece? Esses soldados são surpreendidos pelo Kabiji. Como vocês podem ver aqui, que acaba soltando o Falcon e tal. Aí todo mundo volta a entrar na porrada, eles vão quebrando todo mundo, tiro, bala, né? Aí tem os detalhes. Detalhe da roupa militar, né? Uma gandola verde. Nada muito incomum pro universo Falcon. Aí a gente tem aqui, ó, tiros, fuga, morte, fuga. Ele consegue pegar o cabeça do bando ali, do grupo. Eles prendem e, para variar, os soldados cavapanos, que estavam sendo obrigados, aparente aqui, a lutarem a favor, né, desses caras, querem linchar. E aí o Falcon, com um bom moço, diz que não, que eles não têm que sujar a mão com a morte daqueles caras, tal. E a história basicamente acaba aqui. Na volta, Falcon retorna, são e salvo, né, com o Kabiji, e aí eles continuam o jogo. E aí tem uma piadinha final aqui. E tudo acaba da mesma forma que começou. Então essa aqui é a primeira história, tá? Então a gente teve aqui o Falcon. O que eu destaco aqui? Primeiro, aquela característica dos soldados guerrilheiros, na minha opinião, tem um ponto de vista bem comunista. Me lembrou muito os soldados Fidel, Barba, Che Guevara, esse estilo, uns caras bem de esquerda mesmo, né? E a roupa civil. O Falcon praticamente teve sempre na roupa dele de uso uma roupa civil. Só quando ele se infiltrou disfarçado em que ele apareceu com uma roupa militar, né? Que mais? Ele novamente não foi com nenhuma arma. A arma que ele conseguiu, que ele estava em mãos, era uma arma que ele conseguiu no meio da história. E foi isso que me chamou a atenção. Então, como figura, o que eu pensaria era, de repente, retratar o Falcon de uma forma civil. Já vi alguns bonecos montados dessa forma, mas não exatamente como um caracterizado na história em quadrinhos. E a segunda história dessa revista, ela tem já aquela mesma tocada das outras. A segunda história, ela sempre acontece a narrativa de uma forma um pouco mais corrida. E os desenhos, tanto dessa primeira quanto da segunda, eles estão me parecendo um pouco mais limpos, eles estão mais claros, assim, mais nítidos. Não pela cor, não pela impressão, mas pela linguagem do desenho. Me parece ter menos riscos e os traços eles estão mais limpos, né? Os outros eles estão um traço um pouco mais carregado. Então aqui, ó, na segunda história, A Volta ao Pirata, uma coisa que já me chamou a atenção é o Falcon com uma roupa toda preta aqui, que me lembra muito o dos Homens Rãs, né? E esse pirata. E lendo a história, quando tu lê a história e chega nessa associação aqui, ó, dos próprios psiquiátricos, tu já percebe que o pirata que já foi retratado com esse olho arregalado, com essa fisionomia um pouco dispersa, bem doidona, né? Então, qual que é a história aqui? Um cara que se diz pirata foge do hospital psiquiátrico, recruta mais uns malucos, né? Como vocês podem ver aqui a cara de todos, ó. Todos têm o mesmo semblante, né? Como se não houvesse amanhã. E eles vão dominar um petroleiro. E aí o Falcon é chamado para tentar resolver isso, né? Inclusive aqui ele é passado por Falcon que realmente eles são doentes mentais, não obedecem e estão obedecendo a ordem de um maníaco que se intitula Capitão Nilo, que é esse cara aqui, ó. E aí eles invadem o petroleiro, tomam o petroleiro, a notícia sai na TV, esse suposto pirata rende a tripulação, hasteia uma bandeira de pirata, e aí aqui algumas coisas legais, ó, começa a aparecer o binóculo, é um item que aparece bastante nos itens do Falcon. Aqui ele também tá com uma roupa que aparentemente não é algo militar,
é uma roupa casual. E aí eles vão pensando como fazer uma intervenção naquela embarcação, que por ser um petrolífero era uma bomba flutuante. Então o Falcon diz aqui que ele vai conseguir chegar lá, tal, para evitar que a coisa se alastre, que a coisa se aprofunde e consiga resolver tanto a explosão quanto algum possível vazamento. E aí, pessoal, a gente chega nesse ponto aqui, ó. Os caras estão todos doidões lá na embarcação e aparece um Falcon com uma primeira roupa tática de mergulho. Então a gente tem a máscara, a roupa preta que aparece no começo, aqui já o mergulho em si com os cilindros. E aí o Falcon chegando próximo à embarcação, né? E aqui ele percebe que a embarcação já está ligando as hélices, ligando as pás, né? E ele decide subir pela corrente da âncora. E aí ele sobe no corrente da âncora, os caras vão sair, né? Vão soltar a corrente, vão fazer o barco navegar, o navio petrolífero, o barco petrolífero. E o Falcon ele é descoberto pelo próprio pirata, pelo próprio capitão, quando ele está entrando. Tal. E aí ele percebe que os caras respondem de maneira extremamente objetiva, sem questionamento nenhum, às ordens do capitão, um bando de louco mesmo, um bando de doidão. E aí ele foge, aqui já aparece sem alguns equipamentos extras de mergulho, sem máscara, sem cilindro, mas só com a roupa. E numa luta direta, né, dos dois, o Falcon consegue bater não, mas vencer o pirata, né, sem machucá-lo, e acaba convencendo ele a se render. E aí ele pede para a tripulação dele, de doidos, baixarem as amarras ali, recolher os panos e assim por diante. Então o que a gente percebe? A história ela tem uma introdução relativamente longa, né? Uma contextualização longa aqui. O cara sai do hospital psiquiátrico, o cara invade, o Falcon discute aqui como vai ser a melhor forma de intervir, eles observam, eles veem os piratas botando a tripulação abaixo, eles chegam perto do local, eles descobrem o tempo para evacuação, roda um certo tempo aqui, e aí depois que o Falcon decide fazer a aproximação por água, mergulhando, é bem rápida a conclusão. Ele entra, chega, domina o pirata, faz o pirata, o capitão, né, se render, sem grandes problemas físicos ali, sem detonar o cara, e a história acaba. Então a segunda é sempre mais curtinha, tá? E aí, pessoal, o que eu achei mais interessante dessa segunda aqui? A dinâmica do mergulho, porque já é um item que a gente conhece bastante. Então aqui, ó, eu separei uma figura que pode ser feita como esse personagem, que é esse cara aqui, ó. No meu caso, é o mergulhador do tubarão feroz, só que ele tá, ó, ele é grisalho, né, ali não é grisalho, olhos fixos, azuis, vocês já viram isso aqui em outros vídeos na análise e tal. E ele tá um mergulhador bem clean, porque ele tá só com a máscara, poderia ter um snorkel aqui, tá sem o cilindro de oxigênio, tá com uma metralhadora nas costas, o cinto de lastro, um relógio de mergulho e uma faca. E as nadadeiras pretas. Então ele está bem caracterizado como se fosse um mergulhador, um típico homem-rã, ó. Dê uma olhada. Feito, galera! Então, é isso aí. Nossa história... A história não, a história do Falcon da quarta revistinha é essa aí. Vou pegar a capa aqui para vocês verem de novo. Ó. E de repente, quem tiver mais ideia para montar essa figura de uma outra forma que ela apareça
na história é bem-vinda. Valeu, galera. Guardamos seus comentários aí, suas dúvidas, sugestões. Se gostou, dê um like, nos siga. E em breve, pessoal, a última revista, só para alertar, né, aproveitando, a gente vai fazer um bate-bola. Então, a análise da última revista, que é uma revista, na verdade é a primeira da coleção, né, dessas 5, só que a gente conseguiu ela por último. Eu, o Dinho, vamos fazer uma análise conjunto ali da revista. Então, vai ser um pouco diferente, tá bom? E também a gente vai dar continuidade futuramente para as lives onde a gente tem a conversa com os proprietários do Jeep RC, que a gente só falou com o Ricardo Del Pozo e ainda falta falar, aliás, falou com o Ricardo Del Pozo, falou com o Dinho, falta falar com o Gilberto do Falcon na Veia. Valeu, galera! Em breve mais novidades na Escalum para 6 e nesse universo Falcon. Grande abraço.